Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Vamos repetir mais uma vez? Muitas de vocês não conhecem esse nome. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. E talvez, quando você escute a palavra justiça, imediatamente você pense, então, hoje nós vamos falar sobre fazer as coisas certas. Mas não, hoje nós vamos descobrir algo muito mais profundo. Porque o Senhor é a nossa justiça, não começa com aquilo que nós fazemos para Deus. Começa com aquilo que quem Deus é para nós. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E quando entendemos isso, muda completamente a maneira como nós nos aproximamos do Pai. Porque quantas vezes nós não nos achamos dignas, ou até numa questão de trabalho, carreira, situação, a gente acha que nós não estamos preparados, que ainda precisamos fazer algo mais, temos que fazer um currículo a mais, um texto a mais, sem entender a profundidade do que diz isso. O Senhor é a minha justiça. Jeová Tzidkenu. E aonde aparece Jeová Tzidkenu na palavra? A revelação está em Jeremias 23. E o contexto é muito importante. Deus está falando, por meio do profeta Jeremias, a respeito dos líderes que deveriam cuidar de seu povo, mas que haviam falhado. Prestem atenção, os líderes haviam falhado. O povo estava disperso. Havia injustiça, havia corrupção, havia crise de liderança. E no meio deste cenário, Deus faz uma promessa extraordinária a Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Isso está em Jeremias 23:5. Prestem atenção. Deus começa a falar de um rei que viria, um rei descendente de Davi, um renovo justo, um rei que reinaria em justiça. E então chegamos ao versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, Justiça Nossa. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Percebam algo extraordinário. Deus não diz simplesmente, eu vou ensinar vocês a produzirem justiça. Ele aponta para este rei que viria e revelaria, o Senhor é a nossa justiça. A justiça aqui começa a aparecer não apenas como um comportamento, ele está ligado a uma pessoa. E quando chegamos ao Novo Testamento, começamos a entender quem é este renovo. Então, a justiça aqui não está vinculado a um comportamento, está vinculado a uma pessoa. Jeová Tzidkenu nos leva a Yeshua. Jeremias profetizou que viria um descendente de Davi, um rei, um renovo justo. E então chegamos a Jesus, Yeshua, nosso Messias. E Paulo escreve algo extraordinário em 1 Coríntios 1:30. Cristo Jesus se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E hoje nós podemos orar. Pai, obrigada, porque através de Cristo Jesus, Ele se tornou para mim, por parte de Deus, sabedoria e eu recebo sabedoria, justiça e eu recebo justiça, santificação e eu recebo santificação, e redenção e eu declaro, eu sou redimida. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias declarou, Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E no Novo Testamento encontramos Cristo Jesus se tornou para nós justiça. Cristo Jesus é a pessoa de Jeová Tzidkenu, porque significa que minha justiça diante de Deus não começa em mim,
Minha justiça começa em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Repita, a minha justiça não começa em mim, começa em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus na terra, através de Cristo Jesus. Mas agora, o que significa ser justo diante de Deus? Essa parte é fundamental, porque nós costumamos a pensar em justiça apenas como fazer tudo certo, se preparar, trabalhar, fazer tudo correto. E é claro que Deus nos chama para uma vida de santidade, obediência, de fazer as coisas certas. É óbvio que Deus nos chama para isso. Mas quando a Bíblia fala sobre nossa justificação diante de Deus, existe uma questão anterior. Como uma pessoa pecadora pode estar em posição correta diante de um Deus santo? Será pela sua performance? Será que pela questão de nunca errarmos? Será que é porque temos que orar mais? Jejuar? Servir? Fazer boas obras? Não. Romanos 4,5 diz: ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé lhe é atribuída como justiça. A nossa confiança diante de Deus não pode estar na nossa performance. A nossa confiança está em Jesus. Ele é o nosso libertador, porque significa que eu não preciso chegar diante de Deus dizendo: Pai, olha como fui uma boa pessoa. Pai, olha como eu orei. Pai, olha como eu jejuei. Pai, olha como eu fiz tudo certo na terra. Não, eu chego diante do Pai por causa de Jesus Cristo, porque Ele é a minha justiça. E porque eu sou justa, eu faço coisas certas. Porque eu sou boa em Cristo Jesus, eu faço as coisas boas. É totalmente diferente. Uma coisa é você fazer coisa certa e declarar justiça. Uma coisa é você receber justiça e andar em justiça. É totalmente diferente. A cruz é a grande troca. Agora chegamos ao coração de Jeová de Sidiqueno, na nova aliança. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora você repete comigo: Pai, através de Jesus Cristo, que não conheceu nenhum pecado, Ele se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feita justiça de Deus na terra, através de Cristo Jesus. Parem aqui, porque isso é gigantesco. Jesus não conheceu pecado, mas na cruz Ele se tornou pecado no nosso lugar. Ele tomou sobre si todo o pecado. E nós, que não poderíamos produzir uma justiça sequer, Ele foi capaz de nos justificar diante de Deus. Recebemos em Cristo aquilo que jamais poderíamos conquistar sozinhas. É a grande troca da cruz. Cristo recebeu aquilo que era nosso: pecado, maldição, doença, dores, impunidade, impureza, imundície. Jesus recebeu na cruz toda sujeira, toda maldição, toda doença, toda falta de santidade. E aí a grande troca da cruz aconteceu. Porque nós recebemos nele aquilo que jamais conseguiríamos produzir por nós mesmos. Por isso, na cruz nós recebemos justiça. Ele recebeu maldição e nós recebemos justiça. Na cruz, Jesus recebeu aquilo que não era meu, para que nele eu recebesse aquilo que vem dele. E perceba uma palavrinha fundamental: nele nós recebemos
as bênçãos nele. A Bíblia não está dizendo, você se tornou perfeita em seu comportamento e nunca mais você vai errar. Ele está dizendo, a Bíblia diz, sua posição diante de Deus está em Cristo. Sua posição nele, em Cristo, te faz santa. Justiça não é salário, justiça é dom. Você recebeu o dom, o presente da justiça. Romanos 5,17. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, você recebeu o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu quero que você preste atenção. Jesus fala que você não vai reinar em vida no futuro. Aqui está falando o seguinte: aquele que recebeu a abundância de graça e o dom da justiça. Eu recebi o dom da graça, o dom da justiça. Eu reino em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A palavra fala isso, Romanos 5,17. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Eu recebo a abundância de graça e o dom da justiça. Eu reino em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Preste atenção. Você recebeu o dom da justiça. Não foi um troféu, não foi uma recompensa pela tua performance. Foi um dom, foi um presente. Dom, um favor imerecido. Existe uma conexão maravilhosa aqui. Os que recebem o dom da justiça reinarão em vida. Apenas aqueles que receberam o dom, o presente da justiça, reinarão em vida. Não é por performance, é por receber o dom da vida. E Paulo está dizendo que existe uma relação entre receber a abundância da graça, receber a justiça e reinar em vida através de Jesus Cristo. Isso é extraordinário, porque talvez durante muito tempo nós tentamos reinar através da nossa própria força, da nossa disciplina, da nossa capacidade, da nossa performance, do nosso conhecimento do Evangelho. Mas aqui a palavra diz que você tem que receber graça, receber o dom da justiça e reinar em vida através de um só, Jesus Cristo. Isso quer dizer que você recebendo o dom da justiça vai sair fazendo coisa errada? Não, porque aquele que crê certo faz certo. Quando você pensa certo, você age certo. É você crendo certo que você vai agir certo. Você crendo que você é justiça de Deus na terra, você age em santidade. É totalmente diferente. Isso muda a forma como você se aproxima do Pai. Aí Hebreus 4,16 fala isso, que você chega com confiança ao trono da graça. Por que você chega com confiança? Porque você entende que não é pela tua performance, é pelo dom da justiça. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pelo dom da justiça. E isso confronta uma das armas mais cruéis contra uma vida espiritual. Isso te confronta, porque muitas vezes nós caímos na cilada da condenação. Quantas vezes você fala, eu erro, eu falho, então você para orar, você cai, então você pensa, agora eu preciso passar alguns dias fazendo tudo certo para poder voltar para Deus. Isso é uma armadilha. Sem perceber, começamos a tentar pagar novamente pelos nossos pecados, mas Jesus já pagou pelos nossos pecados. Apenas temos que declarar a cruz, declarar que somos justiça de Deus na terra. Quando você cai, você tem que correr para o Pai. Quando você erra, você corre para Jesus. Você se arrepende, você confessa, você recebe o perdão, você recebe o dom da justiça, você levanta e continua caminhando. Santidade continua importante, obediência continua importante, transformação continua importante. Mas nenhuma dessas coisas compra a sua posição diante de Deus, porque Jesus já comprou. Você é santa porque Jesus é justiça de Deus na terra, através de Cristo Jesus na tua vida. Você é obediente porque a tua mente está transformada em Cristo Jesus. Jesus comprou a tua salvação. Jesus comprou a tua santidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção. Em Cristo Jesus.
nenhuma condenação há. Não existe condenação para aquele que nunca comete erro? Não, não é isso que está falando. Aqui está dizendo que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Embutida em Cristo Jesus. Para que estão em Cristo Jesus. Minha segurança não está na perfeição da sua performance, da minha performance. A minha segurança está na obra da cruz, na obra de Cristo. Está naquilo que eu entendo, que Jeová Tsidkenu, Jeová é minha justiça, começou a combater a condenação de uma maneira diferente. Quando a minha mente diz, você não é suficiente, eu posso responder, eu sei, por isso eu preciso de Jesus. Quando a acusação diz, olha o que você fez, você tem que olhar para a cruz e diz, eu sei o que eu fiz, mas eu recebo perdão pela cruz. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu olho para aquilo que Jesus Cristo fez. Quando a minha consciência tenta construir minha identidade sobre as minhas falhas ou sobre o meu sucesso, eu volto para o nome Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Você não é melhor ou pior pelaquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é melhor porque Jesus te fez justiça de Deus na terra através de Cristo Jesus. A justiça da fé fala, mas a justiça decorrente da fé assim diz. A justiça da fé fala. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Agora fala comigo agora. Fala teu nome, recebo o dom da justiça. Eu fui justificada pela fé. Minha confiança está na obra consumada de Cristo. Eu recebo a obra consumada de Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, vamos voltar para os nomes de Deus? Percebam a jornada que estamos fazendo. Quando existe caos, nós lembramos Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Do caos vem a ordem, Jeová Shalom. Quando precisamos de cura e restauração, declaramos Jeová Rafá, o Senhor que me cura, o Senhor é o Deus que me cura. Quando somos confrontadas com aquilo que precisamos, Jeová Jiré, o Senhor que sabe, o Senhor que vê, o Senhor que provê. E quando fomos confrontadas com a nossa insuficiência, declaramos Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. O nome de Jesus tira nossos olhos de quem nós mesmas colocamos e colocamos nossos olhos nele. Então os nomes de Deus tira os nossos olhos das nossas limitações e nos coloca os nossos olhos nele. E talvez essa seja o olho que precisamos. Olhar não apenas para aquilo que nós estamos fazendo, porque isso é cilada. Nós olhamos para a nossa identidade através de tudo aquilo que Deus conquistou para nós. Eu te pergunto, quem é a sua justiça? Repita comigo. Jesus é a minha justiça. Por isso hoje eu posso me aproximar do Pai. Posso levantar a minha cabeça. Posso abandonar a condenação. Eu rejeito a condenação. Posso me arrepender quando eu erro, sem fugir de Deus. Porque Deus me recebe com sua graça. Porque eu recebo o dom da justiça. Na cruz eu recebi o dom da justiça. Eu posso aprender a reinar em vida através de Jesus Cristo, porque eu recebi o dom da justiça. Eu me lembro do nome de Jesus Cristo. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Vamos orar? Pai, hoje nós nos fortalecemos, não em nossa própria justiça, não na nossa própria performance, não naquilo que fazemos de bem ou que fazemos de ruim. Nós nos fortalecemos em Ti, Jeová Tsidkenu. O Senhor, eu declaro que o Senhor é a minha justiça. O Senhor é
a minha justiça. Eu sou justificada em Cristo Jesus. Eu profetizo que em Cristo Jesus eu sou justificada, eu sou justiça de Deus. Eu profetizo isso para todos aqueles que levam meu nome e sobrenome. Obrigada, Jesus. Obrigada pela cruz. Obrigada pela troca divina, em que na cruz o Senhor levou as minhas dores. O Senhor levou a maldição. O Senhor levou a condenação. O Senhor levou as doenças da alma. O Senhor levou as doenças da mente. O Senhor levou a doença física. O Senhor levou toda a condenação. O Senhor levou todo o pecado. O Senhor levou toda a impureza. E no momento que o Senhor recebeu isso, o Senhor se fez maldito por nós. Naquele momento teve uma troca maravilhosa. Nós recebemos o dom da justiça, Jeová Tsidkenu. Nós recebemos a paz, Jeová Shalom. Nós recebemos a cura, Jeová Rafá. Nós recebemos a provisão, Jeová Jireh. Obrigada por essa troca divina em que o Senhor se fez maldito por nós, para que nós possamos agora dizer: eu sou Jeová, eu sou justiça de Deus na terra através de Cristo Jesus. Eu recebo Jeová Tsidkenu. O Senhor é a minha justiça. Pai, que nossa confiança não seja naquilo que fazemos para Ti, mas naquilo que Jesus fez por nós. E que recebemos a abundância da graça, o dom da justiça e aprendamos a reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Pai, eu recebo que eu reino em vida, eu reino em vida por meio de Cristo Jesus. A minha família reina em vida por meio de Cristo Jesus. O Senhor é a minha justiça. Pai, que essa palavra venha criar vida em cada centímetro quadrado da minha mente. Pai, que isso venha criar vida no meu coração. Que o Senhor me deu o dom da justiça e que eu tenho direito a reinar em vida por abundância de graça e o dom da justiça. Pai, obrigada, porque eu posso chegar com confiança ao trono da graça para receber socorro em tempo oportuno, receber misericórdia, graça e socorro em tempo oportuno. E por que eu posso chegar no teu trono de graça, Pai? Porque o Senhor disse que eu sou justiça de Deus na terra, através de Cristo Jesus. Pai, eu profetizo que as pessoas que levam o meu nome e sobrenome são justiça de Deus na terra, através de Cristo Jesus. Pai, alinha a nossa mente para que nós não possamos pensar: eu não posso fazer isso porque eu não sei fazer, porque eu não sou capacitada. Que eu possa me levantar e falar: Pai, eu olho para a minha limitação humana e eu não posso fazer. Mas a Tua palavra fala que o Senhor é minha justiça. Eu sou justiça de Deus na terra através de Cristo Jesus. Então o Senhor me capacita. Pai, eu fiz tal coisa errada. Mas, Pai, o Senhor é minha justiça, o Senhor é minha justiça, o Senhor me justifica. Então o Senhor vai e aplana meus caminhos. Eu confesso os meus pecados ao Senhor. E se tiver pecado agora, que você está pensando em algo que você fez errado, pega agora, pausa esse vídeo, começa a pedir perdão por pecados que você fez. Seja de palavrão, seja de coisa negativa, seja de ingratidão, seja de sei lá, coisas erradas mesmo que agora o Espírito Santo de Deus está te trazendo. Coloca tudo isso agora, pausa esse vídeo, confessa tudo. E aí, quando você terminar de fazer esse vídeo, você vai dizer: Pai, eu confesso isso, entrego na Tua cruz. E eu recebo agora o dom da justiça, o Teu sangue me purificando e o dom da justiça. Faça isso agora, pausa o vídeo, confessa os teus pecados. E entrega e fala: eu recebo o dom da justiça, porque Tu és, Senhor, a minha justiça. Eu sou lavada pelo Teu sangue, Pai. Espírito Santo de Deus, eu recebo também do arrependimento, que o Senhor venha me visitar com arrependimento, porque
O arrependimento faz com que eu tenha o caráter de Cristo. E toda vez que eu tenho o caráter de Cristo, o Senhor vai me santificar, fazendo com que eu possa ser purificada, santificada, para que eu possa receber cada vez mais aquilo que o Senhor conquistou por mim na cruz. Eu sou justiça de Deus na terra, através de Cristo Jesus. E a beleza disso, Pai, é que quando eu creio certo, eu faço certo. Pai, eu não preciso viver uma vida me forçando a fazer as coisas certas. Não, Pai. Porque como eu creio, eu faço. Como eu acredito, eu faço. Como eu penso, eu faço. Eu não faço para ser, eu sou, então eu faço. Eu sou justiça, então eu pratico justiça. Eu sou favorecida, então eu faço dons de favor. Eu sou abençoada, então com isso eu abençoo vidas. Eu sou agraciada, com isso eu ando em graça. Eu sou favorecida, por isso eu dou favor. Eu sou santificada, então eu ando em santidade. Eu sou protegida, então eu ando embaixo dessa proteção. Eu sou justiça de Deus na terra através de Cristo Jesus. Por isso eu ando e reino em vida. Eu ando em novidade de vida. Pai, a Tua palavra fala isso, que eu posso andar e reinar em vida. Por quê? Porque eu recebi o dom da graça, o dom da justiça e abundância de graça. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pai, eu abençoo a vida de cada mulher que está ouvindo esse vídeo até o final. São 26 minutos, Pai, de mulheres parando o tempo delas para orarem e declararem, Pai. Pai, eu quero declarar que essa palavra vai entrar com um nível de profundidade espiritual. Como diz em Efésios, Pai, abrindo os olhos do coração dela, a revelação da esperança do chamado que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, elas vão escrever aqui no YouTube, aqui no grupo: eu sou justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Eu reino em vida. Eu recebo abundância de graça. Amém? Amém, Senhor. Pai, eu concordo com a oração que essas mulheres estão fazendo. Nós somos justiça de Deus na terra. A nossa família é justiça de Deus na terra, através de Cristo Jesus. Amém.